E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Dando continuidade nas aulas dos povos pré-colombianos, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre o Império Azteca, o povo azteca ou os mexicas. A ver, Kiko, Presente, querido profesor. ¿cuáles eran las tribus que habitaban el Valle de México? Los aztecas. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles otras? Los karatecas. Los discotecas. Eles habitavam no que hoje é o México, por um período bem curto, para falar a verdade, né? Entre mais ou menos aí o século XIV, 1300 e pouco, e vai até 1521. Durou muito pouco, um pouco mais de 2 séculos, vai até a colonização espanhola, porque os espanhóis foram lá e acabaram com esse grande império, dizimou a população azteca, né? Bom, europeu dizimar populações em troca de riquezas, que novidade, né, gente? E vocês já estão percebendo que eu estou usando o termo império. É diferente dos maias, que não se organizaram em império. Os astecas, sim, se organizaram em império. Bom, primeiro a gente vai entender a origem do povo asteca. O termo asteca vem de uma palavra que eles usavam muito, que era Aztlan. Aztlan seria uma espécie de um lugar mítico onde esses povos se originaram. A maior parte da população hoje do México é descendente do povo asteca. Então eles têm isso, eles têm uma mitologia, um lugar mítico chamado Aztlan, de onde eles supostamente vieram, tá? E onde é esse lugar? Bom, basicamente eles definiam que esse lugar ficava ao norte. A gente não sabe exatamente. Até hoje a arqueologia tenta descobrir a origem dos povos astecas, porque ainda é muito nebuloso, é muito confuso a localização precisa, tá? Eles não nasceram onde eles ficavam ali, onde é o Golfo do México. Eles chegaram lá por volta do século XIV e ficaram lá até o século XVI. É interessante a gente notar que os povos astecas, que eles eram considerados povos sanguinários, mas isso não significa que eles tinham sede de sangue. Tem alguns livros didáticos que inclusive traz essa visão, mas ela é equivocada. Significa então que eles eram povos guerreiros, vieram de longe e vieram conquistando regiões no caminho, até se estabelecerem aí no atual México, na terra deles, tá? Então eles saíram conquistando. Por isso que a gente fala de povos sanguinários, uma sociedade que é basicamente estruturada na questão militar. Eles são guerreiros, por isso então que muitos os chamam de povos sanguinários, mas eles nesse caminho, que é importante dizer para vocês, que a gente trabalha muito com um conceito aí na história que é a circularidade cultural, nesse caminho de deslocamento, né, de onde eles saíram até chegar a Tenochtitlan, que vai ser a capital do Império Azteca, ao mesmo tempo que você influencia o outro te influencia de certa maneira. Esse é o conceito de circularidade cultural. Então eles se estabelecem no que hoje é o México, aprendendo muito das culturas que eles já viviam. Umas que eles já dominavam, outras que já se extinguiram, que é o caso dos maias. E os maias deixaram muitas estruturas ali, onde os astecas aproveitaram boa parte dessas estruturas ali no sul do México, beleza? Bom, falando da organização social e política dos astecas, a gente nota que eles têm semelhança com os maias, pois eles também se organizavam em cidades-estado. Lembra aí o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que é independente das outras cidades, tem seu próprio governo. E também na aula dos maias, lá atrás, eu falei que por conta disso, os maias não se organizaram em império. Mas eu falei para vocês agora há pouco que os astecas sim se organizaram em império. Mas como é que fica isso aí, essa questão? Bom, as principais cidades-estados que eu vou explicar para vocês, primeiro, é a capital do Império Azteca, Tenochtitlan. A gente tem Texcoco e a gente tem Tlacopan. São as 3 maiores cidades-estado do Império Azteca. Elas têm sua independência, seus governantes, só que elas, através de uma aliança tripla, uma aliança entre elas, se tornaram um grande império para dominar outras cidades menores e mais fracas. Por isso, a gente chama de império. E é importante falar que essas cidades, a principal sendo Tenochtitlan, foi fundada dentro de um lago. Aqui você pode ver
como que era a configuração de Tenochtitlán, um lago gigantesco no México, né, chamado de Texcoco. Esse lago ele ocupava as principais cidades do Império Azteca. Eles fundaram essa cidade então, e é interessante dizer isso porque quando Tenochtitlán, a capital, ela cai depois para os espanhóis refundam Tenochtitlán com o nome Cidade do México, que é hoje a capital do México, né? Aí é a quarta maior cidade do mundo atualmente. E eu escuto falar desde criança, né? A gente que é um pouco mais velho escuta falar desde criança, você sabia que a Cidade do México ela está em cima de um lago? E é verdade, pois essa é a antiga cidade Tenochtitlán, fundada pelos astecas, beleza? É importante notar que as 3 cidades-estado que formam o núcleo do Império Azteca, eles cobravam impostos das cidades menores. Então, o Império Azteca é um império tributário. É uma sociedade extremamente hierarquizada, uma sociedade bastante militarista e teocrática. Significa que os mitos e as religiões estão acima de tudo, estão ajudando aí a formar o Estado. O próprio imperador azteca, o grande imperador, ele vai ser uma presença divina, ele vai ser a própria imagem de um Deus encarnado no ser humano. Isso quer dizer que os sacerdotes tinham uma função especial dentro dessa civilização. A gente vai dividir em 2 partes, tá? A nobreza, que é representada pelo imperador, os grandes nobres e sacerdotes, que são chamados de pipitim ou pipiltim, em algumas outras traduções, e a gente tem os plebeus, que são chamados de misehualtim. Eles tinham escravos também, que eram pessoas capturadas de guerras e de outras civilizações, que serviam como militares e serviços dentro dos prédios públicos. Mas ela é basicamente hierarquizada, teocrática, né? E baseada nessas 2 classes, nobreza e plebeus. Tranquilo? Bom, falando da economia asteca agora, eles têm basicamente uma economia de subsistência, ou seja, eles produzem para comer, não para vender. E é interessante dizer que a nobreza ela tinha privilégios. Os nobres usavam roupas mais sofisticadas, porque os nativos da América Central e a América Andina, eles usavam roupas, mas parece que era todo mundo que usava, quando a gente olha para os livros de história, né, e os vídeos e tudo mais. Mas somente a nobreza e os guerreiros militares tinham acesso a essas vestimentas, beleza? Tinham também domínio de metais, principalmente do ouro. Eles dominavam o ouro e eles tinham uma concepção do ouro um pouco diferente da nossa, pessoas. Para sociedades capitalistas, como a nossa, o ouro significa e vale como riqueza. Para os astecas, o ouro servia como ornamentação, como adorno, e isso se limitava muito aos nobres. É importante falar também que a economia asteca é muito parecida com a dos maias, ou seja, baseada na agricultura daquilo que os maias já cultivavam, então milho, batata, feijão, só que como eles produziam isso, sendo que as principais cidades ficavam em cima de um lago, o Lago Texcoco, não faz muito sentido, né? O que eles faziam? Eles faziam ilhas artificiais, ilhas de madeira e de terra, onde eles faziam essas plantações e que ficavam muito mais fácil de irrigar. Essas ilhas a gente chama de chinampas. Eu vou deixar vocês então com as imagens dessas ilhas artificiais, então chamadas chinampas. Dá uma olhada. Então, é uma economia que não se produzia em larga escala, justamente pelas condições do terreno, mas era para a subsistência do povo. Porém, eles também praticavam troca com outras civilizações. E assim como os maias, eles usavam a moeda como moeda as sementes do cacau. Então, olha só que legal, olha só que interessante. Olá, 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 olá. Olha aí, então, olá, bonito. Então, olha lá. Então, olha só, olha só. Olha só, olha o ponto B, olha o sistema. Outra coisa a se falar é que eles também cultivavam o fumo, ou seja, o tabaco. E o tabaco aí, nesse conceito de circularidade cultural, o tabaco ele era usado
principalmente em questões medicinais. Os curandeiros usavam isso para ajudar a aliviar a dor. Além de fazer os chás, eles faziam misturas que aliviavam ferimentos e coisas desse tipo. E isso faz parte da economia também, beleza? Bom, indo um pouco para a escrita, para a cultura dos astecas, a escrita dos astecas é uma escrita pictográfica e ideográfica. Pictográfica porque eles usavam imagens e desenhos, tá, para representar ideias, e ideográfica porque eles tentavam fazer ideogramas baseados em palavras ou em conceitos abstratos. Então eles tinham uma escrita rica, porém é um pouco diferente da escrita maia. Lembra que eu falei para vocês que a escrita maia era mais consolidada, era oficial? A dos astecas não. Os astecas não consideravam a escrita como oficial, apesar de se ter um idioma oficial que era o Nahuatl. Isso quer dizer que se desenhava muito questões abstratas, várias figuras de linguagem, mas não era oficial, beleza? Não existia uma regra então para poder escrever. Não havia uma sequência correta de escrita. Eles usavam a escrita de forma um pouco mais formal na confecção dos calendários, documentos religiosos e para retratar também cenas do cotidiano. Então você percebe até certo ponto um tipo de escrita mais específica, mas cabia mais à nobreza, os sacerdotes, mas no geral a gente não define a escrita dos astecas como algo já consolidado, organizado e oficial, como era a escrita maia. Tudo bem? Então agora a gente vai falar da parte que a galera mais curte, a religião. Primeira coisa a se destacar na religião dos astecas, eles construíram pirâmides assim como os maias. Então eram grandes templos localizados nas cidades. A pirâmide principal é a grande pirâmide de Tenochtitlan. Eles faziam ritos, sacrifícios, então eles têm uma arquitetura muito bem elaborada, usada não só para a construção de prédios públicos e sistemas de irrigação e plantação, mas para a construção de templos religiosos. A religião dos astecas é politeísta, quer dizer que eles cultuavam vários deuses, deuses da natureza. Mas os principais deuses são Huitzilopochtli e Quetzalcoatl, beleza? São nomes difíceis aí de falar. O primeiro é o Huitzilopochtli. O primeiro ele era considerado o deus beija-flor azul, como você vê aí na foto. Esse termo no idioma asteca, né, significa beija-flor azul. Ele é considerado o deus do sol, o deus da luz e o deus dos militares, porque protegia os militares astecas. Então, antes de ir às guerras, os militares faziam lá seus cultos ao Huitzilopochtli, tudo bem? Outro deus, que é o Quetzalcoatl, esse que você vê aí na imagem, eu já falei dele aqui na aula sobre os maias, né? Ele é baseado no deus maia Kukulcán. Ele é o deus da luz, da sabedoria, da fertilidade. Era o deus que iria ajudar os astecas em situações extremas. Era o deus, então, que não ia deixar ter fome, doenças, epidemias e secas. Então a gente tem aí os dois principais deuses, um para a guerra e outro para cuidar da sociedade asteca. Só que aqui, pessoas, tem uma questão importante. Para os astecas, terem a ajuda dos deuses para prosperarem, para se organizarem e viverem em harmonia, eles precisavam promover oferendas. E essas oferendas eram feitas principalmente de sacrifícios humanos. Então, eram feitos no alto da pirâmide de Tenochtitlan, esses sacrifícios, tá? E aí você vê nas imagens os sacrifícios que eles retiravam o coração e os pulmões das pessoas enquanto elas estivessem vivas, tá? E qual que era a ideia aqui? O sangue era derramado no solo da pirâmide e o coração oferecido aos deuses. Faziam com que os deuses abençoassem a terra para os astecas, e é interessante notar então que havia uma ligação entre a religião e a sociedade, uma questão religiosa com a questão da sociedade, ou seja, para termos uma plantação boa, devemos oferecer sacrifícios sempre. E é interessante a gente fazer uma reflexão aqui. Quase 100% dos livros de história e o senso comum trata esse tipo de ritual religioso como sendo algo demoníaco e errado, pois a nossa visão, a nossa interpretação de mundo recebeu muita influência católica. E por isso temos essa impressão de, nossa, né? Os astecas matavam pessoas para oferecer aos deuses os seus corações, os seus pulmões, que coisa terrível.
Só que o que a gente esquece de falar é que no processo de desenvolvimento do capitalismo, da sociedade capitalista ocidental, civilizada, desde então o mercantilismo até a consolidação do capitalismo industrial, a metodologia usada pelos europeus para consolidar o capitalismo foi o extermínio de civilizações inteiras, como estamos vendo aqui os astecas no México, como veremos os incas no Peru, os indígenas no Brasil, foi também a escravidão e a dominação cultural, o que, se você colocar na balança da história, os povos ditos civilizados, cristãos e capitalistas, que prezavam pelas liberdades individuais, mataram muito mais gente em diferentes continentes do que os astecas com seus sacrifícios humanos. Então, tá mais do que na hora da gente perceber que a nossa aprendizagem, principalmente no tempo da escola, ela precisa ser modificada e a gente precisa pensar como seres latinos-americanos que somos e que fomos no passado mortos, estuprados, saqueados, escravizados pelos europeus. E a gente não pode ter a mente de um europeu. Tudo bem? Bom, continuando. A grande pirâmide de Tenochtitlan também era usada para fazer observações astronômicas, como você vê nessa impressão 3D. Então, os astecas, assim como os maias, tiveram o domínio da astronomia e da matemática. E eles desenvolveram tanto essa parte que eles sim chegaram à conclusão também que um ano possui 365 dias. Basicamente, eles tinham 2 calendários, e você tem que ligar isso aos deuses. Então era o calendário solar de 365 dias, e eles tinham o calendário lunar de 260 dias. Eles tinham então 2 calendários. Então era um calendário solar basicamente astronômico para contar os anos, e o outro era o lunar, era um calendário mais mitológico, ligado aos deuses, às datas dos deuses. Interessante a gente abordar um ponto aqui. Eles acreditavam que de 52 em 52 anos, esses calendários se uniam de alguma maneira. Então, de algum modo, as datas desses 2 calendários batiam. E essa data, eles acreditavam que era o ano da grande graça que os astecas receberiam dos deuses. Então os deuses chegariam no território dos astecas e iria ser o período que eles teriam o maior número de conquistas e o maior processo de paz dentro da sociedade. É o período, então, que você não terá seca, não terá fome, não terá doença se espalhando. Então eles acreditavam aí que de 52 em 52 anos, os deuses viriam incorporados em corpos de seres humanos e nesse processo eles teriam um grande período de fertilidade da sociedade. Só que aí começa um novo ciclo, pois o calendário asteca, assim como o calendário maia, ele é cíclico. Então, depois do apogeu, vem sempre o declínio. E é interessantíssimo a gente dizer, porque vai de encontro com a queda do Império Azteca, né? A queda do Império Azteca ela vai bater com o calendário Azteca na parte do declínio. Por quê? Porque a queda do Império Azteca ela se deu a partir de 1519, quando os espanhóis começam a entrar no território dos astecas. O que acontece? Uma das representações que eles acreditavam que Quetzalcóatl poderia ter era de um ser humano branco, barbudo e de olhos claros. E isso bateu muito ao encontro da chegada dos espanhóis, principalmente de um dos principais conquistadores espanhóis, que era um cara formado em universidades na Europa, mas que era sanguinário de fato, que era Hernán Cortés. Então, ele percebeu que os astecas, quando eles chegaram, em Tenochtitlan, ele percebeu que os astecas não entendiam o que era o Hernán Cortés. Eles estavam meio na dúvida, Será que é Quetzalcóatl, o nosso Deus? Ou será que é um outro ser? Então, Hernán Cortés, ele percebe essa dúvida entre os astecas. Aliás, ele usa isso para dominar os astecas. Ele vai vestir a carapuça de Deus, vai fingir ser Deus, para dominar os astecas. Aliás, tem um filme da Warner que é muito legal, é uma animação, um desenho, que se chama O Caminho para Eldorado, que são 2 espanhóis que se fazem passar por deuses no Império Azteca. Os espanhóis acreditavam então que os astecas escondiam uma cidade perdida, cheia de ouro, que se chamava Eldorado,
E é bem interessante ver esse desenho para ilustrar o que eu estou falando aqui. E aí, Hernán Cortés, ele começa a ter contato com o maior imperador azteca do momento, que vai ser o Montezuma II. Montezuma, ele temeu, ele ficou com medo de um derramamento de sangue por parte dos espanhóis. Ele percebeu então que os espanhóis estavam usando armas de fogo. Claro que naquela época eles não sabiam que era uma arma de fogo, mas sabia que era algo muito poderoso. E também outra coisa a se destacar é que os espanhóis estavam com seus cavalos trazidos da Europa. E Montezuma II ficou com medo daqueles seres de 4 patas, né? Porque os astecas eles não tinham o costume de domesticar animais para usar para transporte, para locomoção. Então, eles não tinham aquela noção de animais vivendo com seres humanos, tá? Então Montezuma ele foi aceitando a dominação espanhola em cima dos astecas. Os astecas começam a trabalhar para os espanhóis, então extraindo ouro. Inclusive Montezuma ele proíbe os sacrifícios humanos aos deuses, pois os espanhóis diziam ser um ato anticristão. E os símbolos religiosos astecas que eram usados na pirâmide de Tenochtitlán foram substituídos por símbolos católicos, símbolos cristãos. Aparece aí, então, como vocês podem perceber, a dominação cultural. Há também a médio prazo a propagação da gripe e da varíola, e foram doenças que mataram muitos astecas. Olha só então, desde quando os europeus estão trazendo doenças e epidemias para cá? Ontem era a gripe, hoje é o coronavírus, né? Então em 1520 Montezuma II morre e a população asteca não aceitou essa dominação. Em 1521 partiram para a guerra contra os espanhóis, partiram para a porrada. Mas com a morte de Montezuma II, basicamente os espanhóis já tinham decretado o fim do Império Azteca. Percebe então que o Império Azteca foi dissolvido com o tempo e organicamente, foi por dentro que ele foi destruído, né? Hernán Cortés conseguiu convencer a maioria dos astecas por meio do Montezuma II. As crenças astecas foram então proibidas, o cristianismo foi decretado a religião oficial e os astecas agora deveriam preparar as suas terras para os espanhóis. Então, em 1521, a gente tem a queda de Tenochtitlán e o surgimento de uma nova cidade, a Cidade do México. Tudo bem, pessoas? Então estudamos um pouco do Império Azteca, o suficiente para você saber o que rolou naquela época e para saber que os espanhóis chegaram dizimando a população, né? Assim como no Brasil os portugueses fizeram com nossos indígenas, os espanhóis fizeram com os astecas, tudo bem? Na próxima aula iremos estudar o Império Inca, que já fica na América do Sul, no Peru, tranquilo? E para terminar... Queria dizer só uma coisa. O quê? Boa noite.